Campeonato Baiano como grande favorito, né, com investimento, boas contratações, mas no final o Bahia não conseguiu se sobrepor sobre o seu rival. Queria saber de você, a sua análise após a perda do título, o que é que faltou ao seu Bahia? O que é que o Bahia faltou para ser campeão baiano 2024? Boa noite. Coletiva de série. Boa noite. Eu acho que hoje nós, com a expulsão, a gente sofreu um pouco mais do que o normal, né? Mesmo ainda conseguindo ter possibilidades de gol. E num lance muito, acho que muito interpretativo até, né? Há quem acha que foi falta, não. Eu acho que o juiz muito em cima, o árbitro muito em cima do lance, deu a sequência do lance. E ficar com um a menos durante 70 minutos, né? Pesa um pouco no dia de hoje. O Vitória é uma equipe bastante competitiva, muita força de marcação no meio-campo. Nós tivemos boas oportunidades nas duas partidas, na soma das duas partidas. Eles também tiveram as suas oportunidades. Hoje, quando ficaram com um homem a mais, mesmo assim se postaram defensivamente, praticamente. Jogaram nos contra-ataques, tiveram nas transições as chances que resultaram em perdas de gol. Mas foram, acho que, 2 jogos bem equilibrados. Uma pena, eu lamento, eu sei que o torcedor chateado, triste, nós também estamos tristes, nós gostaríamos muito de ter vencido esse primeiro título com o Bahia, e vamos bastante chateado para casa. Eu sei que o torcedor também queria esse título dentro de uma Fonte Nova lotada. Foi durante todo o jogo combustível para manter esse time firme com um homem a menos, né? Mas eu acho que foi um jogo bastante parelho nos dois enfrentamentos, e perdemos por detalhe, tomamos 2 gols no final do outro jogo. Hoje novamente tomamos um gol não entre os 10 primeiros minutos, mas muito próximo disso também, saímos atrás do marcador. Tivemos personalidade para correr, para lutar, para se manter no jogo durante todo o tempo, até tentar arriscar um pouquinho mais na parte final, onde também você deu mais oportunidades ao adversário. Na soma dos jogos, eles foram mais felizes em conclusão a gol. Boa noite, Rogério. Eu queria que você falasse sobre o momento em que você ia colocar o Iago no jogo e mais de 48 mil pessoas, o torcedor começou a te chamar de burro e você recuou da substituição e optou pelo Ademir. Na verdade, ia entrar os dois, tanto o Iago quanto o Ademir. Mas para arriscar um pouquinho mais de ofensividade, entrar o Iago, sair Tassiano, e o Caio fez sinal que já estava esgotado. Então eu ia botar os dois lado a lado, ia botar Ademir do lado de lá para ter velocidade, mantendo o Everton ainda em campo. Como eu achei que o Tassiano não aguentaria da frente, mas aguentaria mais um pouco, eu voltei com o Tassiano para tentar manter um time um pouco mais ofensivo, botando o Ademir, mantendo o Everton e usando o Tassiano aí como um segundo volante naquele momento. E como o Tassiano suportou até o final do jogo, junto com o Jean, não houve a necessidade de colocar mais um homem de recomposição no meio-campo. Pode falar? Você não recuou pela reação do estádio? De Não. o Iago? Não, eu recuei porque eu achei que o Tassiano, naquele momento, estava um pouco cansado para fazer o lado. E achei que ele não aguentaria até o final do jogo numa posição de segundo volante. O Ademir entraria junto com o Iago naquele momento. Aí eu pensei, vou trazer o Tassiano para dentro e vou arriscar uma substituição um pouco mais ofensiva. Se o Tassiano cansasse, se o Tassiano pedisse para sair, quem entraria era o Iago no meio-campo. Boa noite, Rogério. Não foi o caso de hoje, Sim. mas alguns torcedores têm reclamado bastante sobre a preparação física do Bahia. Você já tinha falado do desgaste das competições, você sempre tendo que rodar o time. Como é que você vê essa reclamação do torcedor, esse aspecto da preparação física do Bahia? Não, a preparação física é boa. É que é um time que no último jogo nós perdemos muita posse de bola simples no meio campo, errando muito espaço. E quando você começa a ter que fazer muita transição para jogadores técnicos, como é o Everton, nosso primeiro volante é o Caio, né? É um jogador altamente técnico que não tem como o poder de marcação a sua principal característica. Então, o Cauli começa a ter que vir, Everton começa a ter que vir, eles cansam mais. Hoje, temperatura mais baixa, nós não demos tantas transições ao adversário, mesmo com 10 em campo. Você vê que o Everton foi boa parte do jogo, o Cauli um pouco cansado, que é natural jogando em 10, mas eu acho que fisicamente eles suportaram bem no dia de hoje. Boa noite, professor. Aqui.
O senhor não entrou hoje com homem de área, preferiu o Biel ao invés do Juba. Tem como o senhor explicar o porquê o Biel começou o jogo e tendo em vista que no último jogo o time construiu bem no segundo tempo com o Juba na segunda linha? Mas o Juba é um homem de área? O Juba é um homem de segunda linha junto com o Biel. Trocar o Biel pelo Juba, não entrou com o mesmo time. Porque no jogo fora de casa, eu tentei diminuir um pouquinho, dobrar a marcação do Juba com o Rezende, tentando evitar pelo lado direito que eles construíssem mais. O Juba recompõe melhor do que o Biel. Defensivamente, o Juba tanto que joga de lateral, o Biel joga como um atacante. E hoje, nós precisando do resultado, eu achei que era mais... o jogo estava mais para o Biel, para ter esse 1 contra 1, para atacar um pouco mais o interior, abrindo espaço para o Jean Lucas fazer essa ultrapassagem muitas vezes, né? Que aliás é a situação do gol, né? O gol é um contra-ataque, Biel, Jean Lucas, Biel para trás, gol do Everton Ribeiro. Então eu achei que para o jogo de hoje o Biel era mais útil. Era um jogador que tinha mais talento de 1 contra 1, drible na frente para flutuar, para a gente conseguir chegar ao gol do adversário. Lá, o Juba, um jogador mais de lado, trabalha mais perto da linha e que dobrou muito a marcação com o Rezende e só foi para a lateral quando o Rezende precisou ir para o meio e só saiu naquele jogo porque pediu para sair, porque ele já estava bastante cansado no primeiro jogo, senão ele teria ficado até o final do jogo na lateral naquele jogo. Rogério, nos 2 jogos, o que é que você acha que faltou para o Bahia conquistar esse título? Olha, é muito difícil se fazer uma análise única assim sobre isso. Eu acho que nós caímos de produção no primeiro jogo. Quando chegou perto do minuto 70, nós baixamos um pouco de produção. O time acho que errou bastante. Nós tivemos 21 erros, 21 perdas de bola no meio-campo no último jogo. Nós tivemos 17 saídas de jogo erradas no primeiro jogo, o que ocasionou um desgaste físico muito grande, né? E o rival cresceu bastante no jogo como mandante. E hoje eu acho que, infelizmente, e não é uma crítica ao Rezende, porque era um lance que eu acho que ele teria que fazer o enfrentamento, e eu tenho dúvidas, eu acho que a decisão de campo deveria ter sido mantida e prevalecida, mas quando você fica com um homem a menos, né, teve 7 minutos de acréscimo, acho que foi isso, no 7 ou 8, depois deu mais um, no primeiro tempo também teve alguns minutos de acréscimo, nós tivemos quase 70 minutos com um homem a menos, isso impacta diretamente no resultado do jogo, né? Não tem como negar que o 10 contra 11, ele em jogos grandes, equilibrados, ele traz um impacto muito grande a ausência de um homem dentro de campo. Rogério, boa noite. Com a perda do Campeonato Baiano, faz você mudar o seu projeto pessoal como treinador do Bahia? Meu projeto... Não, eu penso o seguinte, nós temos uma convicção de trabalho, ela é seguida, a maneira como o time joga, a maneira como o time propõe jogo. Lógico que o Vitória obteve oportunidades para fazer o segundo gol no jogo de hoje, mas mesmo num 10 contra 11, nós jogamos em função de fazer o gol, de construir, de trabalhar. Nós tentamos povoar sempre o campo do Vitória para fazer o gol. Tivemos as nossas oportunidades de gol, mesmo num 10 contra 11. Empatamos o jogo, não conseguimos o resultado que era... Mas eu não posso, às vezes, por uma ou duas partidas, que as coisas não deram exatamente como a gente queria, pela perda do título, que é triste, realmente é muito triste para nós. Eu tenho certeza que o torcedor também esperava, o torcedor compareceu sempre aqui, incentivou, nos ajudou durante todo o campeonato. Mas a gente não pode mudar as nossas convicções assim por um ou dois resultados errados. Isso aqui é todo um processo e a gente espera poder fazer bons jogos ainda, jogando da maneira como a gente trabalhou até agora, desde janeiro da pré-temporada até hoje. Frustrado, logicamente, pelo resultado, não pela derrota, mas pela perda do título, né? Mas eu sei que eu também gostaria muito de ter esse primeiro título com o Bahia aqui, era muito importante também para mim, mas nós temos que seguir, nós não podemos deixar de tocar em frente e vislumbrar já. Quarta-feira já tem um jogo, é um time bastante desgastado, mas tem um jogo que se tornou muito importante para a gente. Já no sábado tem o Inter em Porto Alegre, já na terça tem o Fluminense. É puxado, né? O que eu lamento profundamente é que eu queria muito ser campeão, eu queria muito ganhar o título.
E a responsabilidade sempre, logicamente, ela é toda minha. As escolhas, elas são minhas. Então, a responsabilidade é sempre minha. Dos jogadores, eu só tenho elogios a fazer a eles, porque os caras... Eu sei que às vezes vocês... Né, as nossas coletivas aqui são 20 minutos, 25 minutos que duram, né? E a nossa conversa, o nosso dia a dia, são horas por dia que nós convivemos, né? Então, tem uma valia muito grande, tem um valor muito grande. E o que eles deixaram dentro de campo hoje, a forma como eles representaram o clube, eu acho que é extremamente digna. Mesmo com, assim, pesar, com dor no coração de ter perdido esse título, que eu sei o quanto era importante para o clube. Sene, boa noite. Você já acabou falando um pouquinho da minha pergunta sobre o jogo da Copa do Nordeste na quarta-feira, mas como é trabalhar esse mental dos jogadores depois dessa derrota, dessa perca do título, na verdade, e também o físico, né? Como você mesmo falou, são Sim. poucos dias de descanso e de treinamento também. E como chamar o torcedor para apoiar o time depois de perder esse título dentro de casa e, querendo ou não, o torcedor saiu chateado daqui Com esta certeza. noite. Então, como chamar eles para essa fase tão decisiva da Copa do Nordeste com esse mata-mata? É muito difícil hoje você falar nesse momento, uma hora após ter perdido um título, né? Não ter vencido esse título, né? Você exigir qualquer coisa do torcedor. O torcedor fez a sua parte durante todo esse primeiro trimestre, vamos dizer assim, né? Teve em todos os jogos. Eu não lembro, acho que nenhum jogo com menos de 20 mil pessoas aqui, né? Em jogos menores, de fase classificatória, até os, acho que 48, quanto foi de novo hoje, né? Os últimos jogos, aí vem... Então, assim, eu acho que é mais hora da gente entregar para o torcedor mais coisas do que pedir a sua presença nesse momento. E eu entendo a dor do torcedor, porque ela é muito parecida com a nossa. Nós queríamos muito ser campeões. Infelizmente, deixamos passar essa oportunidade. Rogério, boa noite. Então, Fábio Mota, na Zona Mista, falou sobre a questão de entender... falou? Eu não entendi. Fábio Mota, presidente do Vitória, Ah. falou na Zona Mista sobre a questão de entender o jogo. Eu queria saber, na sua opinião, será que não faltou uma leitura de jogo sua sobre como estava acontecendo, principalmente no último jogo, quando o Bahia toma ali a virada? Você acha que faltou uma leitura do jogo? Foi o que prejudicou o Bahia? Não, eu acho que, assim, quando você... Eu, por característica, sou um treinador extremamente ofensivo, né? Nós jogávamos no Flamengo com 4-10 no meio campo. O Diego era o primeiro volante. Aqui o Caio Alexandre é nosso primeiro volante. Agora, você não é defensivo num jogo porque durante 15 minutos você tenta fazer um 5-3-2, uma linha de 5 defensiva, mas nós não conseguimos executar bem aquilo que nós nos propusemos a fazer no primeiro jogo. Nós não conseguimos fazer com que desse certo o que nós escolhemos para tentar, durante 15 minutos, manter um resultado que nos era favorável até aquele momento. Então, logicamente que a responsabilidade ela sempre vai cair sobre mim, e acho completamente justo isso, porque é uma escolha minha, né? Mas nós jogamos, eu acho que assim, um futebol muito ofensivo, sempre criativo, tentando propor jogo, e eu sei que o mais importante não é a forma como você joga, e sim os resultados que você obtém, né? O título ele se sobrepõe a qualquer sistema de jogo. Agora, se nós tivéssemos conseguido executar de maneira correta, ou proteger aquilo que nós escolhemos no último jogo, aqueles 15 minutos, eu acho que nós poderíamos ter saído com um resultado melhor, né, do Barradão. E hoje eu acho que a circunstância do jogo nos deixou numa situação mais delicada, e eu acho que o time teve força para se manter vivo até a última bola, literalmente a última bola do jogo. O time se manteve para levar a decisão para os pênaltis. Pronto, Rogério, obrigado. Ok? Pessoal. Boa noite. Bom,